Bom, Boa noite, Gui. Obrigado aí pela disponibilidade, viu? nada. Querer colaborar aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser incrível. O que vamos falar hoje? Então, primeiramente, antes de eu começar a falar boa noite, boa tarde, enfim, independente do horário, porque eu sei que vai ter gente assistindo até na gravação. Meu nome é Guilherme Berlanga Moura, como já está escrito aí no design, né? E a gente vai falar hoje sobre mitigação de riscos, né? Ou melhor dizendo, como está escrito no título, mitigando riscos. A gente vai falar sobre avaliação de vulnerabilidades e gestão de sistemas, né? E assim, antes de eu começar a falar, de eu performar toda uma argumentação aqui em cima, apresentar para vocês, eu queria deixar claro que, gente, esse é um tema, assim, que, como eu poderia explicar em palavras simples, ele é relativamente extenso. Ou seja, tem muita coisa dentro da mitigação de riscos, assim, que dá para definir que já está incluso. Só que, por questão didática nessa palestra, eu decidi pegar uma linha concisa, uma linha de raciocínio única, que ela engloba diversas coisas. Então, assim, ela é uma palestra que ela é predominantemente geral. Então, tem coisas aqui que são elementos de vários segmentos, não só de um, mas tem vários aqui. Tem coisas aqui que eu falo que transcendem um pouco até mesmo a cibersegurança e vão para outros segmentos, o que é extremamente normal. Mas já quero deixar claro assim que é um tema que é relativamente complexo e também a chance, por exemplo, de eu estar falando alguma coisa e você pensar, nossa, mas faltou isso, faltou aquilo, é extremamente comum, tá? Devido à complexidade e tamanho do que é a mitigação de riscos, né? Do que a palavra mitigação traz, né? Então, assim, é extremamente complexo, extenso, e daria para ficar falando horas aqui, daria para fazer só 10 palestras sobre o tema. Então, assim, eu já quero deixar isso claro, que o importante aqui é vocês entenderem a minha linha de raciocínio, vocês entenderem qual foi a argumentação passada, até porque se vocês pegarem 100% ao técnico, acaba que, cara, vocês vão pegar, assim, uma coisa que é muito extensa, e, claro, vai de cada profissional, e também nem cada profissional, nem todo profissional, perdão, precisa ter 100% do conhecimento de mitigação, até porque não é todo mundo aqui que trabalha com gestão de sistemas, análise de vulnerabilidade, patches de segurança, né, administração de redes, segurança de redes, enfim, não é todo mundo que é respectivamente dessa área. Então, já dados os avisos prévios, né, e sobre o que é a palestra, eu acredito que a gente já possa dar uma iniciada aqui, deixa eu passar o slide, né, que o primeiro tema que eu gostaria de trazer, assim, que eu já vou direto ao ponto, é a avaliação de risco. Para explicar antes da gente começar, eu vou trazer alguns temas gerais e depois eu vou trazer os temas de ênfase que eu separei para essa palestra. Eu selecionei os temas gerais porque vocês precisam ter uma visão geral, uma contextualização acerca da mitigação, da gestão de sistemas, e vocês precisam ter ênfase em certas coisas. Então, vocês vão perceber daqui para frente que tem temas que estão numa lista geral, ou seja, está numa listinha, e tem temas que estão ali com um quadrante, né, com um slide separado só para isso. Por que eu selecionei um e outros não? Porque outros têm menos importância, entre aspas, numa palavra bem grotesca do que esses. Lógico que eu não diminuo a importância deles, mas eu quero dizer que ele é o mais importante hoje no mercado de tecnologia para o profissional, porque o foco disso aqui é transcrever no ponto de vista do profissional, mas talvez de um ponto de vista de grupo, ou seja, de equipe, né, possa ser que esses valores possam ser trocados, né, esse ponto de vista possa ser colocado diferente, dependendo do tipo de estudo, do tipo de profissional que nós estamos falando. Então, assim, o primeiro tema que a gente vai falar hoje, ele é a avaliação de risco, né? A avaliação de risco, conforme já diz aqui, né, ele é um componente, assim, essencial para todo mundo, assim, para toda empresa, todo negócio, toda instituição governamental, até se você levar em conta, por exemplo, uma pessoa, um indivíduo, né? Porque existe um setor da cibersegurança que é a questão do indivíduo, que é você ter avaliação de risco, ou seja, você ter soluções que elas são necessariamente não as mais caras, não as que envolvem mais coisas, né? Mais profissionais envolvidos, como eu coloquei no próprio design, mas necessariamente aquela que é mais eficiente, ou seja, aquela que traz e converte mais resultados, ou seja, ela atende às expectativas que são colocadas sobre ela, e vocês vão entender isso mais para frente, e que eles atendem aos objetivos por prioridade, como eu coloquei, porque existe, né, dentro da avaliação de risco, uma escala do que a gente define. Então, assim, existem coisas que a gente vai começar a mitigar agora,
Tem coisas que são para daqui 1 ano, tem coisas que são para daqui 5 anos. Existem coisas até mesmo que elas ficam como se fosse na geladeira. E, por exemplo, ela está ali, mas a qualquer momento pode acontecer um incidente, que esse incidente vai colocar ela lá no topo, ou seja, aconteceu isso aqui, ela vai lá para cima. Então, assim, o objetivo de uma avaliação de risco não necessariamente ela precisa ser tapar todos os riscos, resolver todas as vulnerabilidades, todas as falhas de segurança. O seu principal objetivo é atingir as capacidades que ela tem, ou seja, definir os seus objetivos e que esses objetivos sejam cumpridos. E também que as expectativas sobre ela sejam alcançadas. Porque ao longo de uma avaliação de risco, gente, é extremamente comum que fatores se alterem. Então é muito comum que você pega ali, cara, dentro da avaliação de risco, uma coisa que ontem era legítima e era válida e era vista de determinada forma, ela hoje já não é mais. Ou seja, tem outra visão sobre aquilo, tem outra coisa sobre aquilo totalmente nova, que pode ter se adequado tanto no contexto da tecnologia como um todo, quanto no contexto daquela organização, daquele indivíduo ou daquela instituição governamental, enfim, tudo aquilo que abrange, né, os ativos da cibersegurança. E esse é o primeiro tópico que vocês precisam entender, porque todo o nosso raciocínio construído aqui, tanto de mim quanto dos outros que eventualmente vão falar, vai girar em torno da avaliação de risco. Se você prestar atenção bem nas entrelinhas, tudo que a gente falar vai estar ali interligado com a avaliação de risco. Então, assim, é muito importante vocês se atentarem a isso. Prosseguindo aqui para o nosso próximo slide, eu separei aqui os temas a ser apresentados. E o que é isso, né, Guilherme? O que é isso que está aparecendo na minha tela? Eu separei aqui, primeiramente, para a gente ter aquela visão geral, né? Ter aquela visão como um todo, né, da segurança, que são 11 tópicos que eu selecionei. Eles são uma lista, né, de assuntos para vocês entenderem, para a gente discutir, para que eu fale principalmente, e que eu selecionei, porque necessariamente não são todos, mas são os que eu particularmente considerei na parte de mitigação de risco, né, gestão de sistemas, avaliação de vulnerabilidades, que são os mais importantes. Alguns vão receber uma ênfase ao longo dessa palestra, como eu falei, e outros vão receber uma menor. E explicando um pouco mais sobre a estrutura dessa palestra, eu vou ficar verificando a cada tópico se alguém tem alguma coisa para dizer, se alguém tem alguma pergunta, porque eu sei que cada tópico pode gerar um assunto, pode gerar uma discussão, então, assim, para cada tema eu selecionei. Então, assim, primeiramente eu queria perguntar antes disso, com relação à avaliação de risco, algum de vocês tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que queira dizer, antes de eu iniciar os assuntos, antes de eu entrar na lista? Por enquanto não, aqui do meu lado tá tranquilo. Beleza, então. Marcelo também, acho que não. Eu vou entrar, então, já na lista, né, dos tópicos que eu selecionei, dos assuntos que eu decidi compartilhar com vocês. Então, já dando entrada aqui direto, que o primeiro deles é entender o que é risco, né? E o que seria entender o que é risco, né? É o que eu coloquei ali entre aspas, que se vocês observarem, é o balanceamento de custos. E o que eu quero dizer com balanceamento de custo? Assim, gente, numa visão bem realista, você entender o que é risco, tem uma série de fatores que vão ser agregados. Necessariamente ter uma vulnerabilidade, ter uma falha de segurança, não quer dizer que para aquele contexto, ou seja, para aquele sistema, para aquela comunidade, para aquela instituição, para aquela empresa, represente um risco. Não é porque alguma coisa é vulnerável, até porque todos os sistemas do mundo, tudo é vulnerável, não existe nada que é, entre aspas, inhackeável no mundo, que necessariamente represente um risco. E essa é a teoria do balanceamento de custo. Essa daqui é mais para uma visão empresarial e também governamental, né? Porque a gente está aqui lidando, acredito eu, com uma grande, assim, se não todos que estão presentes, que estão vendo a gravação, e trabalham, né, com empresas, trabalham com governos, trabalham com essas coisas em esses temas afins, né, que giram todos em torno do balanceamento de custo. Porque, de uma forma bem realista, para a gente definir o que é risco, né, o que deve ser classificado como risco para a empresa, porque, para quem não sabe, dentro da cibersegurança, a definição de risco é um pouco diferente do significado literal da palavra. Dentro da cibersegurança, a gente enxerga risco como algo que ele tem um prazo, ele tem uma meta, ele tem um objetivo a ser alcançado com relação àquela vulnerabilidade que está em questão, aquela falha de segurança que está em questão. A gente tem um prazo, geralmente a gente tem uma meta, a gente tem um objetivo, e eu coloquei a questão do balanceamento de custo interligada,
Porque numa visão bem realista, gente, o que vai priorizar, o que vai mais ser categorizado nisso aqui é o cálculo de custo, que vocês vão entender mais dos outros tópicos, mas tem a ver com isso. E sobre a questão do risco, né, entender o que é risco, que é, no geral, o que vai girar os outros 10 tópicos, por isso eu coloquei ele em primeiro, inclusive, que é assim, gente, a gente entender o que de fato agrega para uma instituição, o que de fato agrega para você quanto profissional, o que agrega para o tal governo, para tal coisa, para tal organização, melhor dizendo, para definir, o que compensa mais para aquela organização quanto a risco, ou seja, o que compensa ser feito, né? Ele tem uma série de questões, mas no geral o risco dentro da cibersegurança ele é interpretado dessa forma, que é um objetivo. Só que para esse objetivo ser de fato visto pela organização como risco, a gente tem que levar em conta o que ele agrega e o que não agrega. Ou seja, o que impacta e o que não impacta. Porque vamos pensar pelo seguinte: você pensar no risco numa empresa pequena e você pensar no risco de uma empresa como, por exemplo, do tamanho do Google, por exemplo. Vamos pegar aqui o Google, porque o Google, nós já estamos numa palestra do Google, né? E o Google é gigante, assim, ele é enorme, ele tem uma infraestrutura enorme, gigantesca, uma série de domínios, muitas aplicações, né? E agora pensa, por exemplo, numa empresa pequena, por exemplo, num departamento de bairro de contabilidade, por exemplo, um escritório de contabilidade de bairro. Pensa como é mais fácil para o departamento de contabilidade considerar o risco e como é mais, entre aspas, difícil para o Google considerar o que é risco e o que não é. Por que eu me refiro a isso? Porque o primeiro fator que a gente tem que considerar para entender o que é risco, além do balanceamento de custo, que eu já citei, é o tamanho, o escopo. Ou seja, você tem uma aplicação enorme ali. Você tem que, dentro da física, por exemplo, para falar um termo mais técnico assim, você tem que ter um referencial. Ou seja, você tem que ter um ângulo de visão para você poder diagnosticar se aquele risco é realmente relevante ou se não é. Vamos pensar assim, que nem é muito comum nas aplicações de cloud hoje, por exemplo, terem domínios de redundância, ou seja, domínios de borda, que eles só estão ali para garantir mais velocidade. E aí pensa, você tem 50 domínios. Ter ali uma possibilidade de, em um dos 50, uma possibilidade, por exemplo, de um ataque de negação de serviço, ou seja, algo que comprometa a disponibilidade, mas os outros 49 não. É necessariamente um risco que precisa ser colocado à mesa, precisa de fato ser discutido? Eu diria que não, porque ele está ali para dar uma disponibilidade, ou seja, ele é só para transporte de dados, só que enquanto isso tem outros 49. Será que vale a pena pagar o custo, de fato, desse risco, né? Então, entra primeiramente nisso, e a primeira questão que a gente precisa entender, né? O que é risco? O que não é? Né? Como que a gente pode definir isso? Então, já entra dois fatores que eu falei, que é custo, a gente tem que levar em consideração o tamanho, né? E também um terceiro ponto, que esse eu falo mais no geral, assim, que é muito comum da gente enxergar hoje em dia, que é a questão da conscientização. Por que a questão da conscientização? Porque muitos riscos que existem não é todas as empresas, não é todas as instituições, ou seja, não são todas as organizações que têm consciência de que de fato aquilo é um risco. Não é todo o departamento de TI, por exemplo, que tem profissionais capacitados para saber determinar que determinado risco existe, por exemplo. Existe profissionais de TI, por exemplo, que não sabem nem o que é um gerenciador de pacotes, por exemplo, para mitigação de vulnerabilidade, para estar tá monitorando ali, trabalhando diretamente com as respostas da rede, por exemplo. Não, existem muitos que não sabem. E aí acaba entrando nisso, né, também, que é a questão da conscientização, que a gente pode dizer, né, no entender o que é isso. Então, primeiramente, você tem que ter consciência, você tem que ter um balanço de custo para diagnosticar aquilo como um risco, você precisa levar em conta o escopo, ou seja, o tamanho daquilo, quão relevante para a infraestrutura como um todo que você construiu, aquilo é importante de fato, se aquilo compensa ou não compensa, e também vai ter outros tópicos que eu vou falando ao longo dos outros 10, porque vocês vão entender que muita coisa vai girar em torno do primeiro, assim, as outras, no geral, acabam sendo mais do que um complemento, né, só que por questão didática eu decidi separar em tópicos para ficar mais fácil de quem está ouvindo, de quem está escutando, ou até vendo minha câmera, né, para entender melhor isso e entender mais facilmente. Então, esse é o primeiro tópico. Alguém quer falar alguma coisinha? Alguém quer dizer alguma coisa? Por enquanto? Comentário. Pode falar, mano. Pode abrir o microfone. Se você quiser, se você se sentir à vontade. Você pode dar um exemplo prático de algum risco aí que a gente pode aceitar ou algum risco que a gente não consegue aceitar de jeito nenhum?
por exemplo, que a gente não consegue aceitar de jeito nenhum, por exemplo. Tem a questão aqui de um tópico, inclusive, que entra no balanceamento de custo, que a gente vai ver em outro slide lá para frente, mas já dando uma breve explicação, é quando, por exemplo, o custo de você lidar com aquele risco, ou seja, de você permitir que aquele risco exista, ele é menor do que o risco de você prevenir aquele risco. Ou seja, de você mitigar aquilo, de você prevenir, de você corrigir. O custo daquilo está aqui e o custo de você deixar o risco acontecer e você lidar com os danos daquilo está aqui. Então, assim, é esse tipo de risco que a gente não tem que aceitar de jeito nenhum. Eu não posso chegar aqui também e definir que é determinada vulnerabilidade, determinado problema, porque isso vai muito também do contexto, né? De que tipo de situação isso está sendo colocado. Então, tem que entender no contexto e no ponto de vista de cada organização para diagnosticar isso. Mas sempre não vai fugir desse padrão, né? Que é do custo ser um menor que o outro. E aí, nesses casos, onde o custo, né, para você lidar com os danos daquele risco é menor, compensa você deixar que aquilo, Deus o livre, aconteça, e você lidar com aquilo. E também vai entrar em outro tópico que a gente vai falar, que é o plano de ação, que também vai complementar isso que você perguntou. Agora, um risco que tem que ser considerado de extrema importância, por exemplo, entra também na questão dos pilares de segurança, né? Porque para cada organização existem pilares que são considerados mais importantes e outros não. Você também faz um quadrante dentro da organização interna para você definir qual pilar de segurança está no topo e qual está abaixo. Não significa que um é menos útil que o outro. Não. Quer dizer que para aquela organização, naquele momento, naquele contexto, com aquela equipe, foi determinado que aquilo é mais prioridade. Então, por exemplo, se a gente pega dentro de uma organização que definiu, por exemplo, que a disponibilidade seja algo importante. Vamos pensar no quesito de um provedor de sistema de cloud, por exemplo. Eles definiram ali no topo, por exemplo, pode ser, tá? Mas também poderia ser outros tipos de pilar e a disponibilidade. E aí, que nem eu citei na negação de serviço. Que nem no Google, que a gente pegou ali um domínio qualquer de borda e os outros 49 não estão vulneráveis. Pô, beleza, vale a pena por conta do custo. Mas agora pensa, por exemplo, se um cara consegue acesso à intranet desse provedor de cloud e ele derruba todos os data centers. Ele consegue um ataque ali que ele derruba. Ou então, pior ainda, ele chega no backbone, que para quem não sabe é a espinha dorsal, ou seja, o data center que controla os outros, ou então pode ser um dispositivo de rede que controle os outros, né, que dá comandos para os outros, e sem ele o resto da rede não funciona, por exemplo. Ele chega lá e derruba aquilo. Mas tem ali uma vulnerabilidade que permita que aquilo aconteça. Ou seja, isso não pode, nenhuma hipótese, para esse provedor de cloud ser descartado, ser colocado como um risco que pode ser aceito. Porque o dano daquilo, com certeza, vai ser astronomicamente, em questão de custo maior, ele impacta diretamente o propósito do negócio, que é fornecer um serviço de cloud, ele também pode atrapalhar o propósito da cloud, que seria também ter ali um sistema rápido, um sistema eficiente. Então, assim, é onde você só vê ali alguma coisa que é um cenário que não compensa, de fato, você ter ali um risco definido. Deu para entender a explicação? Alguma coisa que você queria falar? Deu para mim, eu consegui entender. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer? Aqui da minha parte tá tranquilo. Beleza. Vou seguir então, vou seguir para os próximos. E, bom, eu já vou começar apresentando junto 2 e o 3. E vocês vão entender que tem um motivo, tá? Por que eu coloquei o 2 e o 3, né? Vamos lá por partes. Infraestrutura planejada e linha de comunicação eficiente, que são 2 elementos que eles são essenciais na mitigação de vulnerabilidade. E primeiro é a linha de comunicação eficiente. Por quê? Porque para nascer um sistema de mitigação de vulnerabilidade, um sistema de gestão, que ele esteja interligado como um todo na instituição, ele precisa de uma comunicação eficiente. E o que seria isso? Ter ali um método de comunicação, uma linguagem especificada, que, por exemplo, todos os profissionais ali sabem como se comunicar, eles sabem como lidar, qual é a forma com que cada um tem que falar, onde tem que falar, qual é o jeito que tem que falar, principalmente também a hierarquia, que é qual profissional tem que ser encaminhado cada coisa. Isso também entraria o conceito de SOC, né, que é um Centro de Operações de Segurança. Geralmente quem faz isso são os centros de segurança, que eles definem
né, ali entre SOC 1, 2 e 3, e também passam as funções para os respectivos internos da empresa de outros setores, que é o primeiro passo, porque sem uma comunicação eficiente, sem um setor com responsabilidades divididas, e que essas responsabilidades elas se interligam entre si, e tem uma comunicação entre todas as partes de um todo, começa a nascer ali um sistema que a gente pode falar, essa empresa, ela é um exemplo de mitigação de vulnerabilidade, ela é um exemplo de gestão de sistema. E qual que é a espinha dorsal para que isso aconteça? Cara, elas precisam ter uma visão do que é risco, primeiramente, elas precisam entender qual é o objetivo, qual é o meio comum de todas elas, que é definir os riscos e cuidar deles, né, administrar os riscos. E, em segundo componente, eles precisam de uma linha de comunicação eficiente. E como já meio que se interliga ao tópico 3 ao tópico 2, eu coloquei que a infraestrutura planejada. Por que ela se interliga? Porque, cara, para nascer uma infraestrutura planejada, qual é o componente que está acima dos servidores, acima dos utilitários, acima das automações, acima dos protocolos de rede utilizado? É, claramente, uma infraestrutura planejada. Isso é um elemento que, querendo ou não, está dentro da linha de comunicação eficiente, só que ele pode ser colocado de maneira separada, não porque são temas distintos, mas porque ele tem uma devida importância e uma importância absurda. Porque muitas vulnerabilidades, muitas falhas de segurança, elas acontecem justamente por uma ineficiência de infraestrutura planejada. Ou seja, o que é isso? A gestão daquele sistema, cara, falhou. Ou seja, não teve ali uma arquitetura eficiente que definiu os segmentos daquilo. Então, acaba que aquela arquitetura de sistema, aquelas regras definidas pelos administradores, muitas das vezes vão vir a falhar. Ou então, o cara pode pular por cima delas, né? Que é o famoso bypass, por exemplo. Isso tanto me refiro a mecanismos lógicos, quanto, por exemplo, os firewalls, né? Os gerenciadores de pacote, os gerenciadores de nuvem, né, as clouds privadas, os protocolos de transferência, tanto também no ponto de vista físico, né, para que não haja problemas de comunicação, para que não haja uma vulnerabilidade física, um ataque, por exemplo, de engenharia social, que sobre engenharia social, fiquem tranquilos que vai ter um tópico aqui que eu vou falar sobre isso especificamente, vai cair muito sobre isso. Então, assim, esses são os dois temas que eles indiretamente se interligam e também diretamente. Parece confuso, mas acho que deu para entender que dependendo do ponto de vista que você pega, ele pode ser confundido como a mesma coisa ou também pode ser confundido como uma coisa separada, né? Apesar de estarem dentro um do outro ali, né? Fazendo uma importante função. Então, esse foi o tópico 2 e 3. Alguém tem alguma pergunta para que eu possa prosseguir? Alguma coisinha que alguém queira completar, alguma coisa que alguém queira falar? Pode prosseguir. Beleza. Ansioso aí para chegar na engenharia social. Pode ser. Vai chegar. A engenharia social, cara, ela entra mais ou menos na parte de treinamento. Vai entrar mais ou menos ali. Mas está um pouquinho longe, mas a gente chega lá. Bom, dando seguimento aqui às explicações, e o quarto passo, né, que eu coloquei aqui, o quarto tópico que eu coloquei aqui por linha de prioridade, é o automático versus manual. O que exatamente é o automático versus manual? Né? Por exemplo, você está lidando ali com determinada tarefa, com determinado gerenciador de pacotes, por exemplo. Eu vou pegar muito de exemplo aqui. Você prefere, por exemplo, dentro de redes, ter um gerenciador de pacotes automático? Você prefere ali, por exemplo, ter um inspetor de código automático ou manual? Como que a gente define qual é a situação do automático e manual? Esse tópico aqui em questão, ele vai receber uma atenção separada depois dessa lista. Então, assim, eu vou falar só no âmbito de visão geral, porque depois ele vai receber uma atenção única, uma atenção específica só para ele. A gente vai falar só sobre ele daqui a pouco também. E, assim, o automático versus manual que eu coloquei aqui, por que eu coloquei dessa maneira? Porque acaba que entra muito em conflito, de acordo com os propósitos da empresa, de acordo com a opinião de cada profissional, pode ser uma coisa que entre muito em conflito, que é, quando utilizar soluções, tanto na parte de desenvolvimento, quanto na parte de redes, quanto na parte de infraestrutura, quanto na parte de gestão, como um todo, assim, dentro para a organização, uma solução que ela é automática ou manual. Ou também, que eu não coloquei nesse tópico aqui, que é a questão da verificação, né? Porque a verificação, ela não necessariamente se trata de uma solução, mas ela se trata de você estar ali monitorando determinada coisa, determinado componente, ele está sobre uma vistoria, que também entra nisso, e que também pode ser que tenha colocado tanto no tema automático quanto manual, como também de determinada forma separado.
E isso é importante a gente definir, porque precisa haver dentro da infraestrutura planejada, dentro da linha de comunicação, né, que aqui a gente já entra na parte de implantação do sistema, quando já está em estágio de desenvolvimento, que é entender quando tem que ser uma solução automática e quando tem que ser uma manual. Como que a gente vai implantar ela? Qual deve ser o paradigma dela? Qual o campo de visão? Qual o referencial que a gente vai adotar para ela? Por que estamos utilizando o automático? Por que não o manual? Quais são os prós e os contras de cada um? Tem uma série de questões que deve ser conversada, dita entre todos. Todos precisam estar ali para dar cada um a sua opinião, compartilhar. Claro que existe dentro disso uma hierarquia, nível de conhecimento técnico diferente, mas precisa haver um quadrante de definição de responsabilidades. Quase como se fosse, por exemplo, você montar uma listinha. Você colocar aqui uma listinha do automático, uma listinha do manual, você coloca aqui o que tem que ficar no automático, o que tem que ficar no manual. Isso é importantíssimo também, porque se a gente pegar no ponto de prós e contras, por exemplo, o manual, ele te torna suscetível à vulnerabilidade humana, porque o seu funcionário pode errar, e o automático, ele se torna um provedor ali que também pode ser falho. Porque se lança uma vulnerabilidade para a sua solução automática, independente do setor, ela também se torna algo falho. Então, assim, você tem que pensar, como que a gente pode definir isso? Para isso também existe o balanceamento de custos, que também tem que ser uma coisa a se pensar, que entra muito nisso tudo aqui, por isso que eu coloquei lá no começo, que a gente também precisa ter um balanceamento de custo para comparar. Será que custa mais ter a automática ou a manual? Qual o pró, qual o contra de cada um, né? E não se atentar muito a somente uma. Porque, assim, na minha vida de cibersegurança ofensiva, eu já vi sistemas, assim, cara, que o administrador, ele praticamente só usava o automático. Ele ficava lá, recebendo, por exemplo, para segurança, alerta de patch, alerta de incidente, ele ficava lá e deixava, confiava na ferramenta, não fazia verificação do que estava sendo passado e ficava lá confiando na ferramenta. Assim como eu já vi também exemplo de gestão que falha na quesito de segurança, por exemplo, porque está todo mundo utilizando só coisa manual, não tem ali um robô para verificar. Isso também entra muito em pauta quando é um escopo gigantesco, né? Que nem no caso do Google, por exemplo, então é uma infraestrutura gigante, não dá para ser 100% manual no caso de uma empresa como o Google, né? Agora, deixa eu ver aqui, que eu vi que mandaram, não sei se levantaram a mão, se mandaram um comentário. Beleza. Levantou Pode a falar. mão. Pode falar. Eng, além do manual, a gente tem agora também a opção de inteligência artificial. Sim. E tem um exemplo também do Mercado Pago, que é uma empresa gigante, e ela utiliza ali o Helpdesk e o Soca, tipo, dá ajuda aos seus clientes, mesmo que são milhares de clientes, ela usa manual, ela usa pessoas físicas mesmo, ela não quer ajudar tipo, as pessoas que têm problemas em suas plataformas de forma automatizada ou com inteligência artificial. Ela colocou na regra lá que não pode utilizar a inteligência artificial para ajudar um cliente, olha só. O que você acha disso? Mas qual foi a explicação, assim? Não, ela proibiu o uso de inteligência artificial para tornar algo natural ou algo mais humano, assim. Mas é só no modo de helpdesk. Ah, entendi, eu tava falando mudo. Desculpa. O Guilherme caiu. Acho que ele voltou agora. Voltei. Voltou. Parei na parte que você estava falando do Mercado Pago, Vinícius. Se você puder repetir, por favor, para eu escutar o resto. É que ela só vai usar agora, tipo, a resposta para clientes, pessoas físicas trabalhando lá. Não vai usar inteligência artificial, nem automático. O que você acha disso? Que ela falou Cara, que só quer respostas humanas. Cara, eu acho que é uma boa, que nem você citou no Mercado Pago, por exemplo. Pode-se existir também uma flexibilidade, né, entre que a inteligência artificial pode prover, né, que é uma forma da gente interligar o automático com o manual. Então, isso também pode ajudar, né, porque aí você, por exemplo, não precisaria ter tanto aquela necessidade de um balanceamento de custo enorme, até porque o custo de uma IA não é tão alto, mas você também pode
pegar, que nem você citou, certas tarefas que precisam ali de um trabalho manual e outras com automático. Você também pode, de forma inteligente, né, com as inteligências artificiais, interligar tudo isso de uma forma dinâmica. Então, você pode interligar ali a tarefa automática com a tarefa manual. Então, a inteligência artificial pode ficar responsável pelo automático, né, fazer certas funções ali que vão auxiliar o profissional ali que está trabalhando no processo manual. Assim como o cara que está trabalhando no manual pode fornecer coisas que para IA vai ser útil. Então, assim, entra muito nisso que você falou, até um ponto interessante, que nessa nova, entre aspas, nova, né, porque não é nada de novo, mas enfim, com a popularização das inteligências artificiais, cara, se torna muito bom você ter esse tipo de dar as mãos, né, entre o automático e o manual, que a inteligência artificial acaba sendo capaz de fazer isso. Então, eu acho que é uma coisa, assim, muito boa, e uma coisa que, com certeza, dos próximos anos vai entrar em pauta no mercado, vai ser uma coisa mais comum de se ver, e Mercado Pago sendo uma empresa, assim, bem atualizada, utilizando uma coisa que está se popularizando só agora, entendeu? Acho uma boa. Quer completar alguma coisa? Pode falar, Gu. Eu tenho uma dúvida, assim, eu não sou da área de segurança, mas eu tô agora cuidando, né, ali, ver as falhas dos projetos e tudo mais. A gente aqui tem muito a ideia de deixar tudo automatizado, automático com horário certinho, todo dia, então em tempo real. E eu tô vendo agora que as coisas para scan de projeto e tudo mais são manuais, né? Você tem que ir lá, tem que verificar. Não é automatizado, entende? Não tem um horário certo. E por que assim? Né? Por que tem essa diferença entre manual e automático? E por que usar um e não outro? Porque, assim, no ponto de vista de segurança, todas as ferramentas, tanto para Blue Team quanto para Red Team, tanto no ponto de vista de defesa quanto no ponto de vista de ataque, elas possuem uma coisa chamada falso positivo. O que é falso positivo? Cara, nem você está usando ali, por exemplo, um gerenciador de pacotes, ou você está trabalhando ali com firewall, por exemplo, que é um mecanismo lógico. Cara, nem sempre o firewall ele vai captar tudo que ele precisa captar, e às vezes ele pode, por exemplo, te retornar um resultado falso. Então, assim, a ferramenta, tanto do ponto de vista de ataque quanto do ponto de vista de defesa, ela é uma coisa que ela pode, apesar de ser menor, bem pequena, assim, eu diria que de 90% das coisas, 10% vão falhar numa ferramenta assim usada, ainda existe essa possibilidade de falha, né? Então, para isso também que existem certas tarefas que as empresas acabam optando também pelo manual. Primeiro, pelo ponto de falso positivo, que eu citei, e também porque existem pontos de vulnerabilidade, pontos de certos tipos de mecanismos que podem vir a falhar, pontos únicos de vulnerabilidade, pontos únicos de falha, que você só consegue detectar com o fator humano, que a ferramenta ela não vai cobrir. Existe isso. Por quê? Porque vulnerabilidades novas são lançadas todo santo dia. E assim, você precisa ter ali um profissional para fazer a verificação dessas vulnerabilidades, por exemplo. E a ferramenta, você tem que esperar, você acaba ficando na dependência do dono daquela ferramenta fazer uma atualização que vai incluir aquela vulnerabilidade. Até lá, você acaba se tornando suscetível ao ataque? Vai ficar por isso mesmo? Não. Por isso que você precisa ter essa conciliação no âmbito de segurança entre o automático e o manual. Porque as ferramentas falham, porque surgem sempre vulnerabilidades novas, e você precisa estar ali acompanhando e precisa de uma vistoria, além dos pontos de vulnerabilidade que só no manual você consegue achar, que nem ferramenta você consegue, ou você consegue criando sua própria ferramenta. Então, assim, entra muito essa questão. Deu para entender, Gu? Boa, Peniche, boa. Assim, você já leu, né? A mensagem do Peixe. Já, você quer que eu explique? Vou explicar. Assim, sim, por favor. que ele citou, né, nem sempre as vulnerabilidades elas estão necessariamente num fator só cibernético, só no fator extremamente técnico. Também entra no que eu citei da infraestrutura planejada, que é o que o Peniche citou, que é o business logic. Se você quiser pesquisar, cara, é muito interessante as falhas do tipo de lógica de negócio, que elas são vulnerabilidades que, assim, elas estão na semântica da aplicação. Elas estão ali por quê? Porque o desenvolvedor, toda a equipe, ela não pensou que aquilo poderia ser feito. Ninguém pensou naquilo. E também são vulnerabilidades, assim, características que uma ferramenta não vai cobrir, cara. Você não vai achar numa ferramenta. Um exemplo de business logic bem famoso, por exemplo,
é se você tem um link de redefinição de senha, por exemplo, ali, você está trabalhando com o e-mail do Google, por exemplo, e aí tá lá, gera o link para redefinir senha, e aí vai chegar no seu e-mail ali o link para você trocar a senha, e aí aquele link fica ali eternamente válido, ou seja, ele tem um token que ele não é desligado hora nenhuma do sistema, ele fica para sempre ali. O que isso pode acarretar? Pode acarretar, por exemplo, se eu acessar o computador, por exemplo, do Peniche, eu ver lá o link, eu sei que aquele link fica aberto para sempre, então eu vou lá, redefino a senha do Peniche, vou no meu computador e acesso. Isso aconteceu por quê? Porque o Google deixou aquele link de redefinição de senha com um tempo eterno, ou seja, para sempre vai ficar ali aquele link de redefinição de senha, o token não vence. Entendeu? Então, existem problemas de segurança, eles estão ali associados à semântica do negócio, algo que não depende da ferramenta encontrar, mas depende do time de segurança pensar nisso, entendeu? Não tem ferramenta que vai te falar isso que eu falei, por exemplo, do link de recuperação de senha ter um tempo válido. Ele não vai lá no teu código e vai falar, ó, você tem que colocar uma variável de tempo aqui, você tem que colocar um loop, por exemplo. Entendeu? Tem que ter isso. É o fator da semântica que influencia muito. Entendeu? Não, entendi sim o seu ponto. Ó, vou até pegar aqui uma coisa interessante, se vocês quiserem dar uma lida depois, calma aí que eu vou mostrar para vocês, que é uma coisa chamada design inseguro, que ele também é um conceito relativamente novo, que ele é uma variante do Business Logic, porém ela é um pouco mais complexa do que o Business Logic, e se vocês quiserem dar uma lida depois, é da OSP, para quem não sabe, é uma grande organização de segurança, eles têm esse artigo aí sobre design seguro, que se vocês olharem, cara, tem uma lista gigantesca de tipos de vulnerabilidade que entram dentro do design seguro, que em outras palavras também é o Business Logic. Então, se vocês quiserem ver aí, tá no chat, ou então, para quem tá vendo a gravação, entra no top 10 da OSP e procura pela posição 4, que tá lá o design seguro, que vocês vão poder ler esse overview da OSP sobre o design seguro. Beleza, valeu. Bom, depois a gente pode mostrar, né? Enfim. Pode ser uma boa. Quando a gente... Deixa eu voltar aqui para o slide. Agora sim, para complementar com chave de ouro esse raciocínio do automático versus manual, né? Para a gente finalmente caçar as coisas que agora vai fazer um pouco mais de sentido, essa diferenciação, esse quadrante de segurança, é a verificação constante. E o que é a verificação constante, gente? É tanto no ponto de vista manual quanto no automático, que nem eu citei anteriormente quando eu estava explicando, do administrador de sistemas que confia 100% na solução automática e ele não fica de olho, ele deixa ali, porque ele acredita que aquela solução automática, ou seja, aquele mecanismo de segurança, ele não pode deixar alguma coisa passar, ele não pode falhar, e para isso precisa ter a supervisão de alguém, e tem que ter alguém acompanhando aquilo ali. E também nas soluções manuais, principalmente, precisa ter uma revisão. Que eu recomendo, assim, é que não fique só um único profissional responsável por avaliar. Então, se, por exemplo, você está lidando ali com uma planilha de logs, cara, não passe para um único funcionário só analisar aquela planilha de logs. Passe para pelo menos uns 2 ou 3, dependendo do tamanho da planilha. Por quê? 2 cabeças pensam melhor que uma. E você pode, às vezes, acabar lidando com situações, e provavelmente vai, por conta do fator humano, de determinado incidente estranho ali, que um detectou e o outro não. O outro relatou no reporte diário dele e o outro não relatou. Então, por isso que é importante você ter a verificação constante, que é o fator que faz essa engrenagem do automático e manual, desse quadrante de tarefas, funcionar, né? Desse tipo de tarefa, ter ali uma eficiência boa, né? Então, assim, você precisa estar sempre verificando essas coisas, você precisa estar fazendo ali um controle direto daquilo. É importante isso. E também de maneira hierarquizada. Porque, por exemplo, você não vai mandar o estagiário ler log, por exemplo, do seu domínio de validação de banco de dados, por exemplo. Cara, você não pode mandar o seu estagiário ler isso sem supervisão, por exemplo. Você não vai mandar o estagiário ler um ponto crítico tão forte desse, né? Porque vai lidar, ali vai ter query de usuário sendo trabalhada, por exemplo. Então, essa é uma coisa extremamente importante. Você não vai passar para um cara que tem zero experiência dar uma lida naquilo.
Assim como, por exemplo, você não vai deixar a sua solução, por exemplo, se você está trabalhando com um AD, com um gerenciador da AWS, com a Google Cloud mesmo, você não vai deixar o seu painel inteiro, a sua árvore toda, na mão de um pequeno grupo ou de um cara só. Você tem que ter uma distribuição. E é importante que um fique conferindo o trabalho do outro, porque às vezes um vai falar uma coisa que o outro não percebeu. E esse é um dos grandes problemas, assim, que acaba acarretando muita vulnerabilidade, porque você pode até ter um bom quadrante de automático manual, só que se você não verifica, se você não faz a supervisão daquilo, se você não está antenado naquilo, é aí que começa o problema. E um dos fatores para o design inseguro também é a falta de verificação, porque às vezes durante a etapa de teste, por exemplo, quando uma nova funcionalidade está sendo desenvolvida, não existiu uma verificação constante ali para... Peraí, vamos pensar, agora que a gente está perto do lançamento, vamos pensar na semântica. Em todas as etapas, vamos fazer uma recapitulação e ver se a nossa lógica de negócio ela está eficiente. Ou seja, se a gente pensou de uma maneira estruturada, planejada, com uma comunicação eficiente, se aquela determinada aplicação, se aquela determinada coisa está construída, né, de uma forma, de fato, eficiente. Esse é o conceito mãe. Há muita coisa assim, gente, muito problema. Que nem o Gu falou para mostrar, ó, agora que eu terminei aqui de falar sobre essa questão, vou mostrar para vocês aqui quanto de vulnerabilidade tem no design inseguro. Vocês vão ficar um pouco chocadinhos, mas é muita vulnerabilidade de fato que você vê ali que, cara, tem, por incrível que pareça, tem. Tem ali, infelizmente, acaba nisso. Ó, vou entrar aqui, ó. Vou transmitir rapidamente aqui para vocês. Ó. Olha o tanto de vulnerabilidade que a gente tem aqui. Tudo isso aqui, gente, são vulnerabilidades que nenhuma ferramenta do mundo, nenhuma solução automática vai pegar. Nenhum vai pegar. Nenhum vai pegar. São vulnerabilidades que elas estão licenciadas diretamente com o fator humano. Não vai ter firewall, não tem gerenciador de pacote, não tem inspetor de código, não tem nada que pegue isso daqui. Então, assim, já fica interesse aqui para quem tiver interesse nisso, dá uma lida, dá uma conferida no registro dessas vulnerabilidades aqui, ó. Que se você clicar em qualquer uma, ó, você vai ser redirecionado aqui para um registro, né, da Mitre, que é uma grande organização, ó, e ela mostra, para quem é desenvolvedor, por exemplo, ela mostra até que tipo de código causa essa vulnerabilidade, ó. Então, você pode ver aqui um código em Python de exemplo, ó, que ele mostra que essa vulnerabilidade aqui de gerenciamento de privilégios inapropriado, ele mostra um código em Python aqui que está vulnerável a isso e é um exemplo de design inseguro. Então, assim, para quem é dev, é muito interessante vocês darem uma conferida nisso aqui para estar verificando se existe algum ponto dentro da sua aplicação que ele é vulnerável a design inseguro. E já até digo mais, assim, quem tiver mais interesse, dá uma olhada em todos os 10, porque tem bastante coisa interessante aqui e todos os exemplos, eles incluem essa parte de código, assim. Então, é bem interessante mesmo vocês estarem conferindo isso. Agora, deixa eu voltar aqui para o slide, certo? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Estão vendo? Beleza. Então, assim, agora que a gente falou, né, sobre o automático, manual, verificação constante, antes de eu prosseguir, alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Para eu dar prosseguimento aqui na nossa listinha? Se alguém quiser compartilhar, a oportunidade agora. Tranquilo, amigo. Beleza. Vamos continuar, então. O próximo ponto, que é o sexto ponto, ele é o redundante, talvez, se você parar para pensar. Mas eu fiz questão de colocar ele aqui, porque o tanto de gente que esquece de atualizar, sério, o tanto de gente que esquece de dar patch no sistema, ou, de repente, não dá patch no sistema por preguiça, ou também tem outras questões que vão além de só atualizar, né? Que é importante a gente falar sobre atualizações de maneira isolada. Isso, obviamente, entraria na questão da infraestrutura planejada, porque dentro das regras da arquitetura do sistema, teria que haver ali, ó, gente, tal dia do mês a gente vai verificar as atualizações. Teria que ter, obviamente, isso. Tem que ter. Tem que ser tipo um evento, porque toda a equipe tem que estar ciente que naquele dia do mês é o dia das atualizações. Então, vai acontecer estabilidade, alguns tipos de teste vão falhar, o ambiente de desenvolvimento que está em teste ainda possivelmente pode ter algum problema. E aí já entra outra coisa também, que são a gente saber diferenciar
quando é preciso atualizar e quando não é. Para isso também é importante que, cara, os administradores de sistema têm que estar, né, também os desenvolvedores, principalmente também, têm que estar sempre lendo as atualizações, as releases das linguagens. Por quê? É muito importante isso, porque dentro das releases, se você for lá, por exemplo, agora, pegar o Google, o navegador, enfim, for lá na release, por exemplo, do Python, do PHP, você vai com certeza ver ali alguma atualização, que se você for ler as mudanças, ou seja, tudo modificou naquilo, você vai ver algum aspecto de segurança. É interessante você estar por dentro disso. Também porque eu sei que determinadas atualizações podem acabar atrapalhando o resultado do produto final. Podem, mas é interessante você saber quando que vale a pena você correr esse risco de passar por certas instabilidades para atualizar o sistema e quando não compensa, quando compensa você manter naquilo. Até porque eu sei que uma das práticas assim, que é muito passada no desenvolvimento é não pegar a última versão por conta da instabilidade, né, daquele utilitário, do binário daquela linguagem, daquele compilador. Não é apropriado pegar a última versão, pegar assim a mais estável, a última versão estável, por conta, né, da ausência de bug, da ausência de problemas. Então, assim, também é interessante isso. É principalmente importante você estar acompanhando as versões de suporte longo, as vulnerabilidades que surgem naquilo. E se você tem o suporte, por exemplo, que nem você está falando de um servidor Linux, se você tem o suporte ali, cara, se você pagou pelo suporte, a sua equipe pagou, cara, não custa nada você ir atrás de ser atendido pelo suporte. Por exemplo, você está usando o Red Hat, cara, vai atrás do suporte da Red Hat e vai entender como que eu posso fazer para corrigir aquela vulnerabilidade dentro daquela versão long time, sem precisar mudar a versão por causa da estabilidade. Existem alternativas e existem vezes que não vai ter alternativa, mas é importante a sua equipe correr atrás disso. Você está ali correndo atrás dessas atualizações e você está sendo responsável por cuidar daquilo, sabe? E eu já vou dar prosseguimento, porque são temas assim relativamente curtos, então eu já prefiro falar sobre eles seguidamente, depois eu paro para dar tempo de dúvida, tempo de comentário. E o sétimo assunto assim, que eu preferi falar é a questão dos treinamentos, que assim, esse parece um pouco óbvio, vou ser sincero, mas na realidade, na prática, vivida assim, diariamente dentro das empresas, não é tanto assim, que é a questão dos treinamentos, gente. Todo mundo, repito, todo mundo dentro de uma empresa precisa ter o mínimo consentimento do que é cibersegurança. Entender o que é uma vulnerabilidade, entender o que é uma falha, saber diferenciar o que é vulnerabilidade e falha, que inclusive no plano de responsabilidades ali embaixo, que a gente já vai chegar nele, tá? Eu vou explicar a diferença de uma para outra, da vulnerabilidade para falha. Você ter essa noção básica e principalmente, cara, a sua empresa tem que trazer treinamentos para isso. E aí entra outra questão também, que é o maior risco de você não treinar a sua equipe. Engenharia social. Porque quando você não treina a sua equipe, você não está acostumado com isso, e tanto no quesito de treinamento, quanto no quesito de simulações, sim, em certas empresas isso existe, existem empresas que trabalham com, por exemplo, simulações de segurança para imitar como seria o ambiente, né, de um atacante está fazendo ali uma engenharia social. Um exemplo de simulação, claro, gente, que todo mundo conhece, é o pentest, por exemplo, que para quem não sabe, é o teste de penetração, por exemplo, que é um exemplo de simulação que, querendo ou não, ele é um tipo de treinamento para os funcionários daquela empresa. Então, existe também essa questão e o treinamento, ele é o maior remédio, assim, contra a engenharia social. Ele é o maior remédio hoje contra campanhas de phishing, contra campanhas de estelionato, contra campanhas de, enfim, de ataques internos, né, de personal phishing. Ele é, assim, o maior remédio que tem contra isso, é você treinar a sua equipe. Todo mundo saber. E uma ideia aqui que eu deixo assim, que é muito importante, que a gente também vai falar mais para frente aqui num tópico separado, mas que é, cara, tenha protocolos de segurança internos. O que são protocolos de segurança internos? Cara, dentro da política de segurança que vai reger a sua empresa, que geralmente vocês não leem, quem não é de segurança, eu duvido que leia a política de segurança inteira da empresa, mas dentro da política de segurança de vocês, se ela for bem constituída, existem ali recursos de comunicação, formas de linguagem, palavras-chave que vocês podem implantar, por exemplo, para deixar mais seguro. Então, por exemplo, você está lidando ali com uma situação, por exemplo, que tem um cara dentro da sua empresa que ele se diz um técnico de TI que vai arrumar o roteador da empresa, mas você percebe ali que aquele cara é suspeito, que ele pode não ser quem ele está falando. Você pode falar, sei lá, a palavra ameixa, por exemplo, e a palavra ameixa todo mundo vai entender ali, que se você soltar do nada uma ameixa, você vai estar falando que é isso, entendeu? Então, uma ideia, assim, também de treinamento que entra muito nessa questão de trabalho prático também, não só de
a empresa, claro, fornecer cursos, né, ou até palestras mesmo dentro da própria empresa com os profissionais de cibersegurança para explicar para os outros funcionários de todos os setores como funciona esse mundo, como lidar com esse mundo, trazer simulações práticas também e ter treinamento prévio, ou seja, ter uma estrutura básica para lidar com isso, que também vai entrar na parte 10 do nosso plano de ação, mas a gente vai falar melhor sobre isso nessa parte do plano de ação. E, em contrapartida a isso também, que, assim, que é o mais importante, assim, de longe, que é, cara, não adianta você ter atualização. Você tá com o seu sistema ali, pô, na verdade, long time, por exemplo, com todas as falhas de segurança que tem pro long time, todas as vulnerabilidades pro long time corrigidas, você tá com o seu patch de segurança em dia, você tá com o seu firewall em dia, você tá com o seu mecanismo em dia, todo mundo treinado, tem protocolo interno de segurança. Se o usuário final, ou seja, quem é o cliente da sua empresa, o cara não sabe. Ele não sabe o que pode ser o risco para ele. Não adianta nada, no final, tudo isso se o usuário final não se conscientiza. Claro que eu sei que o ponto de vista de conscientização do usuário pode variar de organização para organização. Porque para um banco, por exemplo, o usuário final se conscientizar, meu Deus do céu, é absurdo, porque claro que o banco precisa de um usuário final conscientizado, porque pensa na quantidade de vítimas, se já são tão vítimas de golpes bancários, né? Imagina se não existissem usuários com o mínimo de conhecimento prévio, né? Com a popularização da cibersegurança, como estaria a situação de hoje. Cara, então o maior inimigo, assim, no ambiente de produção, no dia a dia, vai ser o usuário final, sério. Vai ser teu inimigo porque, assim, muitas das vezes você vai acabar lidando com coisa que você vai parar para pensar e você vai perguntar, assim, com todo respeito, quem foi o idiota que faria isso? Pois é, existe gente que é doido o suficiente de fazer cada coisa, meus amigos. Quem é programador, inclusive, vai saber melhor que eu, que o usuário faz cada loucura. E é o que eu falo, assim, não adianta se o seu funcionário e o seu usuário final não tem consciência. Primeiro o usuário, claro, e depois o usuário final. Sim, totalmente. Você desenvolve uma solução, desenha tudo bonitinho, a pessoa vai lá e vira de cabeça para baixo, enfim. Usa de um jeito que você nunca imaginou que poderia ser usado. Pois é. O usuário final é Exatamente, uma Marcelo. benção. Uma benção. Deixa eu ver o que ele mandou aqui. Eu quero ver. Se É que alguém tem esse quiser. meme, né? Que o usuário pega o que o desenvolvedor escreve, desenvolve, implanta e vai Uhum, lá e usa de qualquer jeito, enfim. uhum. Pior que é, cara. Na cibersegurança, o maior inimigo é o usuário final, cara. Não pensa para um time de segurança ter que dar suporte para uns caras desse. Por isso que o usuário final é o maior problema. Alguém ficou com alguma dúvida com relação ao tópico 6, 7, 8? Quer compartilhar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Abro a abertura agora para a gente prosseguir para os próximos. Eu quero. É importante o que você falou ali, de que ninguém. O que é isso? Oi? É, comenta o que você falou ali sobre, por exemplo, as equipes não leem essas regras e tudo mais, e Política de segurança da informação. ninguém lê, realmente. Quem não é, acho que, bom, eu não sei de segurança, ninguém lê do lado de cá. Mas agora eu tô vendo umas ações assim de que cada os times estão tendo que aprender um pouquinho de segurança tipo, para fazer algumas coisas, sabe? Pra tomar uma independência ali. Sim. Você vê isso também assim? Como é que tá? Porque disso, porque o boom da segurança agora. Uhum. Com certeza, cara, assim, tem pleníssima razão e é muito, muito problema interno que acaba tendo na empresa, exatamente pelo que você falou, não leem a política de segurança. Isso daí é um dos maiores problemas, assim, quando eu falo no prospecto interno, sem sombra de dúvidas. Se eu fosse De definir, fato, é muito raro. sim, se eu fosse definir, cara, com certeza, no ponto de vista interno, seria a política de segurança da informação e no externo, o usuário final. Os maiores problemas. Pode falar, Feliz, pode abrir o microfone. Acontece muito também que às vezes um lado sabe e o outro lado não sabe segurança. Aí, tipo, se for um ataque direcionado para uma empresa, o cara pode tentar atacar
um lado que não sabe e vai ser efetivo. E mesmo se ele atacar o lado que sabe, ele não vai conseguir, ele pode tentar continuando. Então, uma hora ele vai conseguir. Então, é bom todo mundo ter a consciência, todo mundo treinado. Mesmo se for a tiazinha da limpeza ali, ela tem que saber, pelo menos ali, ter a malícia de engenharia social, de golpe, essas coisas. Exatamente. Muito boa fala, Peniche. Que é aquela questão que a gente tratou nos treinamentos, né? Porque o treinamento ele tem que ser internacionalizado na empresa, né? Ele tem que ser uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo tem que saber. Para isso, a importância, né, da equipe de segurança ter uma voz na empresa, ter um poder, né, de autoridade, de passar as instruções, de conscientizar todo mundo, de dar puxão de orelha também, é muito importante isso. E muita empresa acaba não dando assim devida importância. Exato. Se a equipe de segurança não aprovar, não sou eu, engenheiro, que vou falar o que tem que ser feito e o que não, né? Exatamente. Eu já vi, cara, que já aconteceu comigo, por exemplo, que eu já testemunhei, que é o engenheiro querer bater boca com o cara da segurança, simplesmente porque ele não aceita isso também, que aí entra a questão da consciência. Às vezes o cara acaba não tendo a devida consciência disso e ele estranha simplesmente. Por que que isso tem que estar assim? Por que que o resultado não pode ser entregue dessa maneira, né? Isso acontece muito. Pois é, o Marcelo falou ali que em grandes bancos tem muita campanha sobre isso, né? Sim, demais, cara, De demais. fato, eu já trabalhei em um banco aí brasileiro grande e, cara, era bizarro, assim, as regras de segurança. Tipo, era a nível. Mas, assim, era uma regra de segurança que você via que era aplicada de uma forma correta e bem feita, sabe? Tipo, pensada, planejada, com técnica, não de qualquer jeito. Então, acho que, sim, é bem visível mesmo, Marcelo. Quando uma coisa é aplicada de uma forma correta e quando não, né? De qualquer jeito. Sim. É visível, cara, fica gritante. Parece um abismo. Você entra no escritório de uma empresa que não tem uma política fundamentada e você entra numa que tem, cara. Parece que você tá em um planeta diferente um do outro. Sim, totalmente. Pois é. A gente não Falando, curtia muito, a gente desenvolvedor na época, né? Não curtia muito, mas a gente consegue ver, né? Que é total necessário. uhum. Sim, cara. É total necessário. Tipo assim, já entra num ponto que, assim, cara, você gostando ou não daquilo, você precisa ter o mínimo treinamento daquilo, você precisa ter a mínima noção básica daquilo. Pelo menos o essentials da cibersegurança você precisa ter. O essentials da segurança da informação você precisa ter ali, independente de tudo. Assim, deveria ser um componente obrigatório para todo tipo de vaga de tecnologia, principalmente deveria ser um mecanismo assim, praticamente obrigatório. Poderia não ser uma regra escrita, claro, mas teria que ser assim uma coisa que deveria ser internalizada entre todo mundo, assim, que, cara, todo mundo precisa ter um mínimo de noção de cibersegurança. Só que, infelizmente, isso não acontece muito, né? De fato. Bom, acredito que todos compartilharam o que queriam. Agora vamos prosseguir. A gente vai apresentar agora o tópico 9, 10 e 11, depois eu vou abrir de novo para vocês falarem, que eu peguei tópicos assim que eles se interligam bastante, então assim, é muito interessante a gente ver isso aqui, aí já começa o plano de responsabilidades, né? O que seria plano de responsabilidades? Plano de responsabilidades, gente, é basicamente o seguinte, é como você pegar uma caixa, pensar numa caixa, você coloca uma divisória, você coloca ali uma divisória, e você está com o seu amigo. Você tem um amigo seu de infância, uma amiga de infância, enfim, não me importa muito. Mas você está ali com o seu amiguinho de infância, os dois têm uma pilha de brinquedos na sua frente, e você vai determinar o que é responsabilidade de vocês cuidar daqueles brinquedos e os brinquedos que não precisam de cuidados. Ou seja, quais brinquedos são frágeis e quais não são. Você vai fazer uma caixinha ali e você vai dividir uma parte para cada. Trazendo para um ponto de vista mais atual, menos análogo, mais pé no chão, é isso que é a vulnerabilidade versus falha. Porque a vulnerabilidade, ela é uma coisa assim, que é diferente de falha. Muita gente, às vezes eu escuto, né, as pessoas falarem como se fosse a mesma coisa, só que não é. A vulnerabilidade,
ela é no ponto de vista direto interno da empresa. Ou seja, é um problema que o desenvolvedor, que quem é o responsável por aquilo causou, é algo interno da empresa. Por exemplo, um exemplo muito popular de vulnerabilidade, assim, são certos tipos de ataque de injeção. Eu não vou falar todos, porque existem ataques que são e que não são, mas relativamente ali muitos ataques de injeção, por exemplo, são vulnerabilidades, porque acaba acontecendo ali, por exemplo, do desenvolvedor deixar um ponto ali vulnerável a certos tipos de injeção, seja de comando, seja de código, enfim, existe muito isso de ter essa vulnerabilidade por parte do desenvolvedor, que é um ponto ali que o desenvolvedor deixou. E aí tem a diferenciação da falha de segurança. Por que a falha de segurança seria diferente? Porque a falha de segurança, meus amigos, ela é um problema que para o seu provedor ele é uma vulnerabilidade, só que para você não é. Como que funciona isso? Vamos supor que você seja cliente da Google Cloud, da AWS, da Azure, enfim, e amanhã lança uma vulnerabilidade para Azure, para Google Cloud, para AWS, para todos os provedores de cloud. Cara, é sua responsabilidade ter que lidar com aquilo? Você tem que lidar com aquilo? Não. Você está vulnerável junto? Tá. Mas você tem alguma coisa que você pode fazer para isso? Não. Então, assim, você não pode definir que isso é uma responsabilidade sua. E acaba que eu vejo muito o setor se preocupando, à toa com isso, né? Preocupando com o que não deveria. E entender isso e ter essa separação é muito importante. Até uma curiosidade é que existe um quadrante, por exemplo, dentro da AWS, que eu já vi, eu não sei com relação às outras, que ela mesma define, né, o que é responsabilidade da AWS quanto provedor e o que é vulnerabilidade, quer dizer, e o que é responsabilidade sua quanto interno, quanto equipe, quanto organização. E é importante você ter esse plano de responsabilidades para você julgar, a partir daqui é minha ossada, a partir daqui já não é mais minha ossada. É outra coisa que eu não tenho que cuidar, não é minha responsabilidade, entendeu? São coisas ali que é outro tipo, é outra saga, é outra coisa, e é muito importante você saber lidar com isso. E de antemão a isso, né, para interligar diretamente, fazer o gap ali com o plano de responsabilidade, é o plano de ação. Porque a partir do momento que, beleza, você já fez todas as etapas anteriores, você já entendeu o que é risco, você já tem uma linha de comunicação, você tem uma infraestrutura, você separou o tipo de tarefa no automático, manual, você tem ali as verificações planejadas, você está atualizando o sistema, você tem treinamento, você conscientizou o usuário final, você traçou o plano de responsabilidade, a partir de agora a gente tem que pensar no quê? Gente, e se der errado? E se os outros tópicos todos falharem? Simplesmente, cara, aconteceu um ataque e tudo que a gente planejou falhou. O que a gente tem que fazer? Quem que vai responder por isso? Como que a gente vai se comunicar? Como que a gente vai interpretar isso? Como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai lidar com essa violação? E existe muita empresa, cara, que é pega desprevenida por isso, né, que acaba sofrendo um ataque, não sabe como lidar, não tem um plano de ação conciso. Nenhuma das cláusulas, repito, de política de segurança tem que ser o plano de ação, que é você ter ali um plano para, cara, fomos atacados, a gente vai começar a partir de agora a fazer isso, você faz isso, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo, então tem que todo mundo estar ciente do que tem que fazer, que aí o patrão vai chegar só e vai falar, gente, aconteceu isso, todo mundo já vai saber o que tem que fazer, e isso agiliza muito e facilita muito a vida da empresa lidar com o ataque se tem um plano de ação estruturado, se tem ali alguma coisa planejada para acontecer, se tem um plano de ação ali para caso sofra um ataque, para caso alguma das coisas venha a falhar, tem um plano de ação. E até mesmo tem que ter um plano de ação para, no caso de uma falha de segurança. Por que isso? Né? É sua responsabilidade? Não. Mas o que você tem que pensar no ponto de vista da falha? Cara, se amanhã eu sou cliente da AWS, se amanhã a AWS falhar, o que eu vou dizer para os meus clientes? O que eu posso dizer para os meus clientes? Entendeu? De que maneira eu vou explicar isso para os meus clientes? Como que a minha empresa vai interpretar isso? Qual vai ser o impacto psicológico disso? Então tem que ter, em cima do plano de responsabilidade, um plano de ação, por causa tanto da vulnerabilidade quanto da falha de segurança acontecer. E eu vi que teve comentário, alguém levantou a mão, deixa eu dar uma olhada aqui para ver o que falaram a respeito. Geralmente é quando ela decide abrir um time de security. Pior que é, cara. Sim, quando dá tudo errado. Quando tá tudo errado, Aí o patrão... depois, não, a gente precisa de um time de segurança. Pois é, cara, pois é. É aí que o pessoal pensa, nossa, vamos ter um time de segurança. Só que, na verdade, eu deveria ter. Que é exatamente isso. Cara,
E assim, com relação a isso que você falou, cara, da equipe de segurança não saber o que fazer, acaba pegando muito nisso que eu falei. Se tem uma equipe de segurança que não sabe o que fazer, é porque durante o planejamento da gestão não teve um plano de ação. Eu não estou falando aqui que, cara, você precisa ser o detentor do conhecimento técnico, você precisa saber perfeitamente o que sabe em cada caso, você precisa ser o Batman com preparo, para ter tudo ali na manga. Não é isso. Mas você precisa ter uma maneira ali de internalizar isso, vocês já precisam todos ter ali uma forma de reagir, ou seja, todo mundo já sabe como vai agir, o que vai fazer, e principalmente a distribuição de responsabilidade. Então, assim, tal galera vai ficar responsável por isso, tal não vai precisar se preocupar, vai ter gente que vai precisar se preocupar um pouquinho, outras mais, e isso acaba sendo muito, muito porque time de segurança falha, porque os caras não têm um plano de ação, e é isso que precisa, porque você não vai ser, obviamente, o detentor de todo o conhecimento técnico para saber lidar com o ataque, mas você precisa ter um plano de ação, que inclusive dentro do plano de ação precisa estar incluído, justamente, por mais louco que pareça, dentro do plano de ação precisa ter a parte do não sabemos o que fazer. E agora? Tem que ter. Tem que ter exatamente isso. De, cara, não sabemos o que fazer. Tem que ter alguma coisa que vocês têm que fazer. Como que vocês vão procurar o que fazer? Como que vocês vão mitigar isso da melhor forma possível? Mas agora eu fiquei. Abriu aqui um pouco sobre o tema. Então, seria uma, sei lá, uma boa, talvez, a cada ataque, sei lá, que uma empresa sofre, ela ter, tipo, 2 ou 3 planos a seguir, caso o primeiro falhe, vamos tentar o segundo também deu errado, tem o terceiro e o quarto. Seria uma boa, né? Sim, isso que compõe uma política de segurança extremamente bem feita. Uma das cláusulas internalizadas da política de segurança de uma empresa é o plano de ação. É uma coisa que tem que ser feita. E plano de ação, assim, cara, é uma coisa que está sempre se adequando. Então, assim, é interessante que a cada violação também, as outras alternativas e a primeira que falhou, seja pensado, entendeu? As que falharam e as que não foram utilizadas. Todas precisam ser revezadas a cada violação. E assim que vai ficando cada vez melhor o plano de ação, até que se torna algo que vai ser assim, cara, um ataque ou outro que aconteceu e não vai ser danos tão grandes, entendeu? Por isso que precisa ter esse plano de ação, ele precisa principalmente ser revezado. Cada violação tem que trazer um plano de ação, mudança do plano de ação. Marcelo comentou ali, né? Nesse caso, a equipe precisa fazer simulações para ver possibilidades de ter um plano de ação eficiente. É isso mesmo? Isso mesmo, cara. Precisa fazer simulações. Também simulações, e assim, existem tipos de simulação, tá? Uma coisa que é muito legal é o pentest, por exemplo, que é uma das abordagens de fazer isso. Também existe uma abordagem da segurança ofensiva, que é os programas de bug bounty, por exemplo, que são programas de recompensa por vulnerabilidade, que eles pagam os pesquisadores para isso. É também um outro tipo de abordagem para você ver como que o seu atacante entre aspas, porque é uma metodologia blue team, de fora ver uma análise de vulnerabilidade, porque é um escopo que ele não tem um objetivo, então não é, cara, vamos ganhar acesso, não, ele tem lá uma listinha de vulnerabilidades que pode, outras que não pode, e beleza. E também existe o pentest, que eu falei, que é a simulação interna, que é onde o próprio time vermelho, a equipe vermelha, vai fazer um ataque ali interno, vai simular como se fosse um criminoso. Ambas são importantes, ambas têm uma devida importância, e precisa ter essas simulações também para fazer um plano de ação. E é exatamente para isso também uma das principais finalidades que testes de segurança existem. Servem para testar um plano de ação. Originalmente servia? Não, mas hoje em dia é possível dizer que sim. Serve principalmente para testar o plano de ação. Alguém quer completar alguma coisa? Quer dizer mais alguma coisinha antes da gente passar? Marcelo? Bom, quer dizer mais alguma coisa, cara? Se alguém tiver à vontade aí, que aí eu vou dar prosseguimento e já falar os próximos tópicos. Beleza, então. E por último, assim, gente, que eu coloco assim, é atualizações profissionais e tecnológicas. E o que é isso, né? Primeira coisa, atualização profissional. Cara, os profissionais precisam o tempo todo estar estudando. Eles precisam ter uma adequação. E primeira coisa, tem que haver um ambiente predisposto para a equipe, para a empresa,
estar se atualizando. Então é muito interessante, por isso, inclusive, por exemplo, que as Big Techs fazem tanta parceria com certificações, com instituições, para dar o treinamento certo, tanto para os mais jovens que estão chegando, quanto para os que já estão ali, porque eles precisam se adequar. Isso também é um problema muito grande dentro de certas instituições, que é justamente o profissional não se adequar, né? Ele não estuda, ele não se atualiza para fazer isso. E aí entra também a questão tecnológica, porque que nem agora, por exemplo, as inteligências artificiais, elas estão se popularizando, já existia, mas elas estão no seu boom chegando agora, né? Tá começando a popularizar. Daqui uns anos vem o boom da inteligência artificial. Será que a sua equipe, a sua empresa está preparada para isso? Será que os seus profissionais vão ter treinamento com relação à inteligência artificial para lidar com ela? Você vai conseguir mudar o seu plano de ação, mudar a sua política, mudar seu plano de responsabilidade, sua infraestrutura, suas soluções para essa nova tecnologia, por exemplo? É um exemplo aí que fica muito claro nos dias atuais do porquê precisa ter essa questão do profissional se reinventar e se atualizar, e das tecnologias serem colocadas de maneira inovadora. Então, assim, precisa ter essa questão de sempre estar se adequando ao novo, e principalmente uma atualização do cérebro do funcionário, né? De uma forma mais bacaninha de explicar, atualizar o cérebro, cara, porque você precisa estudar isso, né? E aqui já entra direto com o próximo slide, né, que a gente vai falar, que eu já peguei de gap, assim, o último tópico ali, pá, já vamos direto para o como isso afeta você, né? Você, profissional de TI, né? Como que isso afeta você, né? O que isso afeta, né? Que aí entra essa questão que está escrito justamente no slide. Todos fazem parte da linha de comunicação, todos vocês estão dentro de uma linha de comunicação. Então é seu dever estar ciente dos riscos, estar internalizado. Você não pode ficar só preso na sua caixinha, por exemplo, e esquecer que sua empresa não depende. Estou falando para você fazer o trabalho dos outros. Lógico que não. Você precisa saber o que está rolando. Você precisa ter essa internalização. Para isso que precisa ter as 3 características que eu coloquei ao lado, que é a setorização, ou seja, precisa cada um no seu quadrado, e cada um vai falar o que está acontecendo no seu quadrado, o balanceamento de responsabilidades, então, assim, até dentro do seu quadrado, você não pode ficar sobrecarregado, porque isso aí também acaba sendo um grande problema na segurança. E 3, os protocolos internos, que é aquilo que eu expliquei, por exemplo, da mecha, né, que precisa ter um jeito de se falar, um jeito de se comunicar entre vocês. Vocês precisam ter uma linguagem própria, né, ali um código de segurança, vocês precisam ter um jeito de saber lidar com as situações do dia a dia e uma forma de se falar, de se comunicar, né. Então, agora, antes da gente continuar e ir para os tópicos separados, eu abro a roda para quem quiser falar, para quem quiser dizer alguma coisa, quiser compartilhar agora, antes da gente falar sobre os temas separados. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Eu tenho, mas eu acho que eu vou deixar para o final, porque acho que é mais abrangente, assim. Você que sabe. Pode continuar. Beleza, então. Eu estava pesquisando no Google e lá dizia que existem 400 mil. E te falar, esse número, ele não é tão real. Por que não é tão real? Porque não é toda vulnerabilidade que ela recebe uma documentação. Esse número ainda que o Google está divulgando para você são vulnerabilidades, são ameaças, falhas de segurança que elas são documentadas. Só que aquelas vulnerabilidades, aquelas falhas, por exemplo, de A0, né, que são novas, que os criminosos descobrem, que são vendidas no mercado negro, por exemplo, e que a gente só descobre quando acontece um ataque, por exemplo. A gente só descobre quando ela chega na mão do criminoso, por exemplo. E existem muitas, tá? No mundo inteiro isso acontece. Eu ainda diria que esse número é perto, mas não ao todo. Eu diria que tem um pouco à frente disso, né? Que são essas vulnerabilidades que os criminosos acabam descobrindo e não entra nisso, exatamente. Zero Day. E existe o Zero Day que ele é descoberto pelo cara do bem, né? Por nós pesquisadores, e tem o Zero Day que ele chega do criminoso. O Zero Day do criminoso, claramente, ele não vai ser documentado, ele só vai ser documentado lá na frente quando o cara fizer uma bagunça, né? Então eu diria que esse número aí, ele não corresponde ao todo. Tem, com certeza, aí um pouquinho mais, eu diria uns 600 mil, por aí, né? Porque o número de vulnerabilidades Black Hat não é mais alto do que o dos pesquisadores, mas é bem relativamente alto. Então, assim, já fica essa questão. Querem complementar alguma coisa, continuar a falar alguma coisa, antes de eu seguir aqui? Com certeza. Mas, assim, para isso entra, né, cara, a questão do profissional ele ser dinâmico.
Porque, assim, a atualização do profissional acaba entrando também aí a solução automática, o profissional ser dinâmico e o plano de ação. Por quê? Primeiramente, você precisa ter uma solução automática para lidar com todas essas 400 mil novas vulnerabilidades. Segundamente, você precisa ter um plano de ação para você saber o que fazer caso você não saiba que vulnerabilidade é aquela, se você sofrer um ataque de uma vulnerabilidade que você não sabe o que é, e você precisa ser dinâmico. Você precisa ser um profissional que você sabe pesquisar na internet, você sabe abrir um livro, você sabe perguntar para uma inteligência artificial, porque senão você não vai saber lidar com esse tipo de ataque que você não sabe o que é, entendeu? Não tem como você saber as 400 mil vulnerabilidades, mas existem coisas que você pode fazer caso você venha sofrer um ataque de uma dessas que você não conheça, entendeu? Pois é. Mais alguma coisa que alguém queira dizer, alguma coisa que alguém queira compartilhar, para a gente prosseguir aqui? Beleza, então. Agora chegamos na parte, né, dos tópicos distintos, né, as coisas separadas, né, e aqui eu decidi separar um pouco, eu decidi dar uma atenção especial, é o que compõe um risco, né, que eu trouxe aqui 7 características que compõem um risco, que são perguntas que você tem que se autofazer, fazer para sua equipe, né, e possivelmente o cara da segurança vai te fazer esse tipo de pergunta, mas enfim, primeira delas que é, qual pilar afetado, né? Que eu deixei um exemplo aqui, que é a confidencialidade, integridade, disponibilidade, tem a autenticidade, a legalidade, só que não ia caber no slide se eu colocasse os outros dois. Mas tem os 5 pilares de segurança, e a primeira coisa que tem que ser dita para um risco ser de fato classificado, é você determinar qual dos 5 pilares, né, quais dos 5 pilares eles são afetados, qual deles é afetado. E por que eu decidi trazer agora nesse tipo de coisa, esse tipo de coisa vir à tona, que eu poderia ter estado antes só esclarecendo, é porque eu decidi trazer um overview. Eu acredito que para a maioria de vocês agora está mais fácil entender essa questão de pilares, de risco, depois de eu ter falado tudo isso. E aí já entramos aqui, só que eu lembrei de falar, e o segundo ponto, depois que a gente determina qual introspecto de segurança a gente está lidando, né, ou seja, qual pilar nós estamos lidando, que é o custo de prevenção e controle. Ou seja, quanto vai custar para a gente prevenir ou para a gente controlar, que no caso seria a gente corrigir, em outras palavras, esse risco. Quanto custa? E a segunda pergunta, que é qual o custo de aceitação? Que aí entra a gente ter ali um ponto oco, né? Ou então pontos únicos de vulnerabilidade, que é aquele ponto em que eu mencionei anteriormente lá atrás com o Peniche, que é quando o custo de você aceitar esse risco, você deixar que ele aconteça, ele é menor do que o custo de você tentar prevenir ou de você tentar controlar esse risco, né? Então, para isso é importante você ter esse balanço, você ter esse cálculo dessas ambas perguntas para você fazer esse questionamento, né, essa determinação para saber se é um risco. E aí, a partir daqui, já entra, a partir do momento que, obviamente, você determinou, né, que você precisa ter uma prevenção e um controle, porque se for um ponto oco, morreu no tópico 3, né, não tem mais nada, acabou no tópico 3, não tem. A partir daqui é quando você determina que você precisa prevenir ou controlar isso, que aí já começa. A quem isso se dirige? Setor da empresa. Então, assim, se é uma vulnerabilidade que ela está ali direta no código da aplicação, você tem que falar com o cara da rede ou com o cara da programação. O menino dos códigos, né, o garoto de programa. Obviamente, você vai falar com o garoto de programa, você não vai falar com o cara das redes, né? Então, é por isso que é importante, primeiramente, também você classificar a partir do momento que você determina que você precisa prevenir e controlar quem que se dirige isso, ou seja, para quem que isso daqui tem que ser direcionado. E a partir disso aqui, quem é o mais impactado? Ou seja, qual é o setor da empresa que mais vai arcar caso esse risco venha à tona, caso essa violação de pilar, né, ela ocorra, ou seja, quem vai mais sofrer com isso, no nosso ponto de vista interno. Eu excluo nessa parte o usuário final, porque todo mundo sabe que no final vai girar em torno do usuário final, né, mas eu estou falando do ponto de vista interno. Quem é o mais impactado? Quem que mais sofre com isso, né? E aí já entra o sexto tópico, que entra diretamente com isso. Porque para você determinar quem é o mais impactado e para quem isso vai se dirigir, você precisa ter essa noção. Qual conhecimento sua equipe tem? Deve ter, né? Qual conhecimento, né, que a equipe tem que ter para isso? Tanto para saber para quem isso vai se dirigir, tanto para quem vai mais sofrer com isso. Essa distinção requer um certo tipo de conhecimento técnico. E também para lidar, né, com a parte de correção, precisa de um conhecimento para isso. Então, percebe que tudo gira em torno de um conhecimento, então assim entra nisso, de qual conhecimento a sua equipe tem que ter.
E aí já entra sétimo tópico, que é necessário incluir ele na política de segurança da informação ou o plano? Eu coloquei só segurança para ficar mais curto, né? Mas entra nisso. E necessariamente não é porque teve um risco ali, tem um risco, que necessariamente vai precisar ser feita uma mudança na política de segurança e no plano de ação. E são coisas distintas, apesar de fazerem parte ali da segurança da informação. Precisa mudar alguma coisa no plano de ação e na política de segurança, tendo em vista esse possível risco? Que aí entra, nem todo tipo de risco, né, nem todo risco que a gente acaba lidando, ele vai precisar entrar na política, porque às vezes pode ter um elemento ali na sua política de segurança e no seu plano de ação que já tem ali. Só que se não tiver, se ficar alguma coisa faltando que você para e pensa, pera, no nosso plano de ação, na nossa política de segurança, não tem isso. Então a gente precisa revezar tudo e colocar ali. Eu sei que é trabalhoso, mas assim, é o trabalho de vocês, né? O emprego de está em jogo. Então, assim, é uma coisa que, por mais trabalhoso que seja, vale a pena de se fazer. Então, é interessante a gente entender essa questão, tanto do profissional quanto que compõe um risco diretamente para você, profissional, sobre isso. Agora, antes da gente passar para o próximo tópico, eu abro a roda novamente para quem quiser dizer alguma coisa, para quem quiser perguntar alguma coisa. Alguém quer dizer alguma coisa aí? Falar alguma coisa? Perguntar? Bem, acredito que não, né? Tudo tranquilo para vocês, então beleza, tudo tranquilo. Então aí já entra o próximo tópico que eu decidi dar uma atenção pessoal, que é ferramentas versus análise manual, né? Que eu coloquei esse modo de versus para chamar mais a atenção de vocês. Quando eu dei o overview ali, acho que vocês perceberam isso, mas é como está explicado aqui no slide, né? Que ambos os métodos são pertinentes, né? Eles têm o seu devido valor, eles têm a sua devida importância, porém tem que ter um quadrante de tarefas que tem que ser posto em prática, que são as três coisas que eu falei para vocês anteriormente, que essa é a parte prática. Então tem que ter a ferramenta, a análise manual e a verificação, que eu coloquei aqui, por exemplo, a questão de patch de segurança, que nem comentaram antes das 400 vulnerabilidades. Obviamente quem tem que cuidar dessas 400 vulnerabilidades é o patch de segurança, é a questão da ferramenta automática. Só que agora, login, por exemplo, eventos, análise de eventos, que eu citei, cara, claramente tem que ser uma análise manual, tem que ter alguém ali, tem que haver uma hierarquia para essa análise manual, né? E o registro de acesso, que eu coloquei aqui de exemplo, os protocolos do tipo AAA, né, de autenticação de identidade e de controle de redes, para quem não sabe, eu recomendo dar uma pesquisada sobre o serviço 3A, né, o AAA, que é a questão da verificação, que é o registro de acesso, por exemplo, que é uma coisa que, para quem não ficando resumidamente, esses tipos de protocolo, como por exemplo o Radius, eles mostram ali um registro de todas as ações que acontecem dentro do seu sistema, dentro do seu servidor. Ele não é o tipo de coisa que precisa ser analisada, mas precisa verificar. Ou seja, peraí, vamos olhar os horários de autenticações na minha rede. Peraí, por que às 3 horas da manhã o meu funcionário se autenticou no SSH da VPN da minha empresa? Tá lá no AA, no 3A, né? O que 3 horas da manhã o cara se autenticou no SSH. Por quê? Pera lá. Por que ele se autenticou? Qual que é o motivo disso? Onde é que ele estava? Entra nisso, que é a verificação. Não chega a ser uma análise manual, porque a gente não tem que tomar medidas diante disso. Mas é um questionamento que precisa ser feito. É uma coisa que você tem que estar supervisionando, não analisando. Por isso eu coloquei essa distinção das três coisas e precisa ter um quadrante sobre isso, né? Uma listinha de coisas que vão ficar entre essas três tipos de tarefa. Eu coloquei esse exemplo aqui de um quadrante fictício, né? Que seria colocado aqui para definir as ferramentas de verificação e análise manual. Enquanto no overview a gente falou da parte teórica, aqui eu falo da parte prática mesmo, que é a parte de servidores, de você estar lidando com uma rede. Isso tem muito a ver com segurança de rede, mas também é importante dizer que isso tem a sua devida importância para todas as áreas e para todos os segmentos. E antes de eu encerrar aqui com vocês, né, porque eu finalizei os tópicos, eu gostaria de abrir a roda, né, abrir a conversação antes da gente acabar aqui. E alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer completar alguma coisa antes de eu encerrar aqui e concluir a palestra? Eu queria. Você pode voltar no slide ali que a gente estava comentando sobre. Eu gostaria de. Claro. Qual? Pode ir voltando, que daí eu. Tá. Esse aqui? Não, pode voltar mais um pouco. Esse aqui?
Sim, ali, ó, eu tava percebendo, igual eu havia comentado antes também, que, como eu falei, né, todo mundo ali tá tendo que aprender um pouquinho de segurança e tal. Você acha que a segurança vai ser o próximo hype da tecnologia? Assim, tipo, igual ano passado foi inteligência artificial, machine learning, e, por exemplo, agora esse ano pode ser segurança, e quão risco pode ter isso, assim, quão perigoso pode ser isso para a área? Tem muita gente entrando e querendo saber. Cara, eu vou ser bem sincero com você. Cibersegurança, assim, é difícil virar hype. De verdade mesmo. No mercado, em questão de estudo, eu posso dizer que sim. Mas no mercado é difícil virar hype. E isso tem uma explicação muito simples de você entender. No ponto de vista ofensivo, por exemplo, eu vou falar, depois eu falo no ponto de vista defensivo. Cara, o mercado precisa de profissionais que saibam entender como as coisas funcionam profundamente, saibam analisar os incidentes, Exatamente. saibam identificar vulnerabilidades e não copiar a ferramenta. Boa parte dos que entram na cibersegurança ofensiva hoje, eles só sabem rodar ferramentas. Eles não têm o entendimento de como as coisas funcionam profundamente. E isso é uma das coisas que acaba deixando a cibersegurança para muitos uma parte menos interessante. Essa parte assim ofensiva da cibersegurança acaba ficando menos interessante por causa disso, porque ninguém quer estudar o mesmo que todos os profissionais de segurança, ou seja, que todos os setores, e ainda tem que aprender a mais a parte de cibersegurança, a parte ofensiva, por exemplo. Agora, no ponto defensivo, mesma coisa, o mercado está procurando gente que entende de soluções, entende de arquitetura, não que sabe só ficar configurando ferramenta automática, ferramenta pronta, sabe ler as coisas e explicar o que leu, e falar e configurar só coisa pronta. Ela quer gente que entenda profundamente como funciona uma solução, como agregar valor à empresa, cuidar dos pontos de vulnerabilidade. E assim, eu diria que oportunidade sempre vai ter, mas a tendência é que continue ainda esses buracos, porque muita gente que entra hoje ainda é copiador de código, é gente que só sabe trabalhar com ferramenta pronta, só sabe lidar com isso e fica por isso mesmo. E boa parte deles, depois de um tempo, percebem que assim, você não vai entrar no mercado rodando ferramenta pronta, trabalhando com solução pronta, você não vai conseguir entrar no mercado, eles acabam muitas das vezes desistindo, né? O que eu particularmente tenho um otimismo que possivelmente possa acontecer daqui a uns anos, não diria exatamente agora, mas eu diria assim, daqui talvez uns 5 anos, por aí, principalmente com o IA, com a importância que a tecnologia vai tornar, com a Internet of Things, seria um incentivo para que essa mudança cultural aconteça, porque hoje em dia é muito comum essa cultura de a galera só aprender a rodar ferramenta, só saber ferramenta, associar ataque com ferramenta, associar defesa com configuração de ferramenta, configuração de protocolo, só que esquece de trabalhar com a semântica da coisa, entendeu? Então, assim, eu acredito que daqui uns 5 anos talvez essa cultura se mude, mas, assim, por agora a tendência é continuar com esse déficit, porque a maioria não tem disposição para entrar no mercado de fato, para estudar como as coisas funcionam e não ser um copiador de comando, um copiador de ferramenta. Sim, sim. E o quanto de teoria uma pessoa que vai entrar agora para a área de segurança nesses novos cargos que estão surgindo aí tem que saber de teoria, de conhecimento específico, ou não precisa saber? Enfim, eu acho que tem essa pessoa fazer alguma coisa não entender a teoria, como funciona por baixo. Mas você deu esse paralelo aí de que tem essa diferença, então eu queria entender assim, um pouco. Assim, cara, existem coisas, se você está trabalhando com a parte ofensiva e com a parte defensiva, uma coisa vai ter maior prioridade para você, uma coisa você vai ter que estudar mais profundamente. Mas tanto do ponto de vista de defesa e ataque, as coisas não mudam. Nas duas, você vai ter que entender profundamente como as coisas funcionam. Tanto para ser um atacante quanto um bom defensor. Você precisa entender como as coisas funcionam. Mas, no geral, a base ela vai girar assim em torno de. Porque eu sou assim, eu sei que tem gente na internet que fala que não tem que ter conhecimento prévio, mas eu defendo o contrário. Eu acho que sim, cibersegurança não é uma coisa que um cara que sabe zero vai fazer. Eu não acho que é uma coisa assim que o cara que ontem viu na internet vai começar a fazer, que nem tem uns aí que usa máscara dos anônimos, compra curso de ferramenta, enfim. E assim, eu sou a favor da base. Que a gente chama de base, que é justamente isso. Que é você ter um conhecimento prévio antes de iniciar na cibersegurança. Espera um minutinho, Peniche. Que eu particularmente sou defensor. Caraca, você quer mesmo falar, hein? Abre o microfone aí.
cara tá empolgado. Pode falar, não tem problema não. Cara, se E empolgou. tomar cuidado também aonde você aprende a teoria, porque a gente tem fontes aí de empresas gigantes e quando vai falar de cibersegurança, fala tudo errado. Às vezes Sim. dá um exemplo aí meio torto, que a gente não pode confiar, mesmo que é uma empresa aí de anos aí no mercado, ela vai ensinar a teoria errado. Exatamente, cara. Isso eu vivenciei na prática, gente. Eu não vou falar nome de ninguém, até porque eu tô representando uma empresa, mas eu sei exatamente por que eu participo isso, mas foi porque eu tô fazendo uma certificação grande, tá? Uma certificação grande, e eu estava na parte de cibersegurança, e lá eu comecei a ler, sabe? Eu comecei a ver os textos que estavam ali, e, cara, eu fiquei assustado com a quantidade de erro que uma certificação grandíssima do mercado errava. Eles simplesmente passavam com o fundamento errado. Eles ensinavam errado, explicavam as coisas errado, e na cara de pau mesmo explicavam as coisas errado, sabe? Parece que você abriu o Google, entrou no primeiro site, copiou o texto, mudou as palavras e colou lá, sabe? Não tem ali isso. Eu não vou falar com a certificação, não vou falar nem do que é, para não dar suspeita, mas isso me ocorreu e eu mostrei pro Peniche, por isso que ele quis citar isso, e foi engraçado. A gente deu uma boa risada nisso, por saber que é uma certificação gigante do mercado, que quase todas as empresas pedem, acaba tendo essa definição errada aí de cibersegurança, os caras explicam tudo errado, né? E, Feliz, quer falar mais alguma coisa? Não só isso, participe bem de prática, porque você vai aprender mesmo realmente aí praticando, não lendo teoria. Exatamente. Que muita gente acaba também ficando presa, né, só na parte teórica, né, mas a parte prática também é importante. E o que mais vai pesar na hora de você aprender é a prática. E eu sou defensor, assim, de que para você aprender, cara, você tem que ter uma base boa de conhecimento, uma base sólida. E, assim, você precisa, na minha opinião, você precisa entender de arquitetura de computadores, você precisa entender de redes muito profundamente, você precisa saber programar, você precisa saber coisas mais modernas, como, por exemplo, você precisa saber como funciona, por exemplo, uma blockchain, você precisa saber como funciona uma cloud, e aí vai depender muito, né, do que você quer fazer. Se você quer ser um defensor, cara, muito possivelmente cloud e redes vai ser uma coisa que você vai ter que comer. Você vai ter que estudar muito, mas muito, 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 muito mesmo. Só que agora, se você quer ser um atacante, é bem possível que, por exemplo, a arquitetura de computadores, programação, essa parte mais assim, vai ser o que mais vai te ajudar no seu dia a dia. Mas você precisa ter uma base de conhecimento prévia antes de chegar. Cibersegurança não é para iniciante, não é para gente que começou ontem na informática, e quem vende isso na internet, quem fala isso, eu lamento, só quer seu dinheiro, só quer, entendeu? Essas coisas. Deixa eu ler aqui o que o Marcelo mandou. Cybersecurity envolve muita coisa. Ainda bem que tem as ramificações. Exatamente. Exatamente. Até por isso mesmo, cara, que é importante você ter a base. Porque com a base você consegue partir para onde você quiser. Se você tem a base de conhecimento, você pode, de repente, entender um pouco de tudo e você pode escolher qual parte dentro de cybersecurity você quer se especializar. Porque até mesmo dentro dos atacantes, dentro dos defensores, você vai conhecer ali, quando você chegar na hora de aprender cybersecurity, você vai precisar conhecer essas ramificações e escolher qual vai ser a sua, né? O que você vai trabalhar. Você pode escolher ser um generalista, mas até mesmo o generalista, ele tem que ter uma especialidade. Você não pode descartar isso. E, assim, também existe outra questão que nenhuma empresa do mundo, por exemplo, vai contratar, por exemplo, um pentester para testar só uma coisa, por exemplo. Nenhuma empresa do mundo vai contratar um analista de segurança para você saber só, por exemplo, segurança de rede, por exemplo. Não, isso não existe também, gente. Você também, dentro da cybersecurity, claro, precisam ter sua especialidade, mas vocês precisam entender de tudo. Porque o que compõe um verdadeiro profissional de cibersegurança é saber um pouco de tudo, ter sua especialidade, claro, mas ele ser dinâmico. A dinamicidade é o que mais conta na cibersegurança. Então, assim, já fica aí outro conselho, tá, gente? Quem fala aqui, eu sou analista de segurança de informação de redes, eu sou analista de segurança de informação de Android, isso não existe, isso é balela. Quem fala, eu sou pentester de redes, eu sou pentester mobile, isso também não existe, isso é balela, entendeu? O que existe você é especialista nisso, ok, você tem especialidade nisso, mas você não pode descartar outros conhecimentos, você não pode descartar outras áreas, como se só existisse aquilo, entendeu? É polêmico mesmo, cara, é bastante polêmico, mas eu tô aqui para falar o que eu acredito, cara. Sim, sim. É que tem muitas coisas em outras áreas que
as pessoas pensam a mesma coisa, mas ninguém tem coragem de falar, né? Exatamente. Então, eu acho importante. Sim. E assim, cara, também tem aquela questão de que o que eu posso estar falando, amanhã pode se provar errado, entendeu? Por mais raciocínio lógico que possa aparecer aqui, amanhã pode ser que se prove que aquilo está errado. Isso é perfeitamente normal. Ah, o Peniche com certeza deve estar entendendo, porque ele tem a mesma opinião que a minha sobre o assunto, com certeza. Se ele abrir o microfone, ele vai falar umas coisas aqui que, meu Deus. Até porque, assim, pelo menos por enquanto, a gente não tá vendo escola aí de curso que promete te formar em 3 meses para você ganhar 30 mil reais, né? Igual acontece aí com ciências de dados, por exemplo. Pode falar, Peniche. Abre o microfone aí, pô. Pior que tem, cara. E tem prometendo coisas pior, não só dinheiro, mas é a maior parte. Mas tem prometendo viagens aí, até participar de torneios aí, crescer rapidamente dentro dessa área de cibersegurança. Mas eu acho que tem sim, e vergonhoso. Eu tenho vergonha até de pensar e lembrar dessas pessoas que oferecem esses cursos, vendendo um sonho que a pessoa não vai conseguir conquistar. É triste. Sim, exatamente, Peniche. Tem uma galera aí que, cara, vende curso e isso infelizmente, é uma coisa que acaba prejudicando muito o Brasil, para não falar outra coisa, prejudicando muito o Brasil no cenário internacional, cara. Isso eu já vivenciei na pele, por exemplo, que nem eu e o Peniche, a gente já teve um torneio internacional, por exemplo, por causa dessa cultura que a gente tem, que obviamente os outros países, por exemplo, observam, ninguém respeita o Brasil lá fora quando a gente fala de cibersegurança, os caras fazem piada na nossa cara. Isso aconteceu com a gente, por exemplo, quando a gente estava num torneio de bug bounty internacional. A gente estava jogando continental com o Uruguai e a Argentina, os dois estavam contra a gente. Os caras, meu, sacanearam legal a gente e isso ficou visível lá. Que os caras não levavam a sério que o brasileiro sabe cibersegurança, sabe? Isso é porque a gente tem muita essa sério cultura isso? aqui dentro. Sério? Assim, Aconteceu com a isso é gente. tão absurdo. É por causa disso, cara, tem motivo. E nem o Peniche citou dos vendedores de curso. O pessoal fica tanto nessas ideias que acaba que o pessoal lá de fora acha que todo mundo aqui dentro entendeu? Igual esses caras que fala isso. Todo mundo faz assim, vende curso prometendo em 3 meses, tudo que você possa imaginar. E aí a gente fica com a imagem suja. Ah, verdade, hein? Verdade. Que plano Hackers é do Bem. esse? É o Hackers do Bem. Eu vou fazer, Projeto. inclusive. É o Hackers do Bem, Gu. É tipo um curso que eles estão prometendo, que assim, o governo pensou pela lógica, a gente sofre tanto ataque, vamos criar o programa Hackers do Bem para ensinar as pessoas a serem hackers, entre aspas, éticos, né? Aí a ideia deles é fazer um curso que promete te iniciar na cibersegurança, né? E Mas quem dizem vai eles ensinar que... isso é o governo? Governo federal. Dizem eles, o que eu já achei um pouco torto, assim, que eles já falaram que, por exemplo, você precisa ter zero conhecimento para entrar num curso desse. Aí eu já fiquei meio. Pera Sabe? lá, né? Não é por aí Meio, pera também. lá, você entrar no Não é desse. assim. Pô, você entrar com zero conhecimento num curso de hacker é complicado, né? Mas vamos ver o que eles vão entregar. Assim, eu acredito sim, Peniche, que você falou que possa ser bom, exatamente. Até certo ponto. Exatamente. Mas vai ser uma grande sopa de letrinhas. Eles podem até ensinar direito, mas vão ensinar um pouquinho de tudo. Até porque não tem como você ensinar um curso que você promete ensinar do zero e a pessoa vai aprender tudo, sabe? Vai sair dali especialista, entendeu? Tem mesmo, cara. Tem processo seletivo. Que é o seguinte, eu tô dentro desse programa, eu vou fazer pelo certificado. Agora, em janeiro, eles vão lançar o nivelamento. Acho que, inclusive, é daqui uns dias, acho que é dia 13 que lança o nivelamento, dia 22, obrigado. E aí, o que vai acontecer? Eles vão lançando as etapas e aí vai ter provas. Você vai ser avaliado por aquilo. E aí, de acordo com as suas notas, vão eliminando gente. E aí, tipo, se você ficou mal classificado, tchau, para você. Você vai embora e aí só vai passando para o programa quem tirar notas boas. Mas eu acredito que, como o Peniche falou, vai ser uma coisa bem generalista.
Eu vou fazer pela certificação, né, pelo certificado, mas depois, se a gente aparecer em outro talk de segurança, possivelmente eu vou aparecer, eu falo para vocês o que eu achei quando eu fazer. O de hackers do bem, eu falo para vocês. Ah, eu acabei de ver aqui no Google, a inscrição abriu agora, para agora, não foi? Agora Abriu. em janeiro? Uhum. 30 mil Agora em janeiro. pessoas. Eu me inscrevi já. Se vocês quiserem se inscrever, ô Gu, manda o link aí no chat. Ah, vamos Se quiser escrever. se inscrever. Tô lendo esse artigo aí. Tem o link. Pois é. Bem interessante, né? Eu já sei suspeito esse papo de zero conhecimento, mas vamos ver, né? O que que eles vão dizer, o que que eles vão falar. E o que eu achei interessante, assim, é que é o Senai que vai dar, né? Eles estão falando aqui que tem aprovação do Senai, de escolas grandes, então, assim, o que me deixa até um pouco animado por isso, porque tem instituições grandes por trás desse curso, né? Então, assim, eu acredito que tem muita expectativa boa com relação a isso. Tem uma boa expectativa, mas é só uma sopa de letrinhas, né? Você vai sair de lá generalista, você não sai de lá especialista, até porque não tem como pegar um curso de iniciante e você Não, nem esperar tem que o cara como, saia né? de lá especialista. Não dá, cara. Exato. Pegar curso de iniciante em cibersegurança. Primeiro que eu já não concordo que você entra lá com zero conhecimento e de primeira você não vai aprender a ser especialista, você não vai se especializar, você vai aprender a teoria, você vai ter um embasamento técnico, você vai aprender um pouco de prática, você sai dali com a sopa de letrinhas para começar, né? E isso já é impossível num curso com uma base, quem dirá num curso sem base, né? Que eles prometem. Bom, alguém gostaria de dizer mais alguma coisa, compartilhar mais alguma coisa? Você tira pelo app. Pois é, cara, você tira pelo app. Vamos escrever aqui. Alguém quer dizer mais alguma coisa, compartilhar mais alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta antes da gente finalizar? Se alguém tiver mais alguma pergunta, mais alguma coisa, estou dando oportunidade. Bem, então, gente, essa foi a palestra, né? E assim, qual que é a lição de moral aqui, gente? Gente, montem uma equipe decente, sigam os protocolos de vocês, sigam passo a passo, e assim, já avisando, como eu avisei no início da palestra, se eu esqueci uma coisa ou outra, mil perdões, é que mitigação de vulnerabilidade é um tema grande pra caramba, é complexo, tem muita coisa envolvida, e assim, você acaba tendo uma coisa que é muito grande. E até mesmo nessa palestra, se eu fosse falar sobre o que eu falei de maneira profunda, de maneira bem estruturada, de maneira bem feita, cara, eu ia gastar umas boas horas, eu ia gastar umas 5, 6 horas só falando disso. Mas, como forma de finalização, o que eu tenho para dizer para vocês é simplesmente obrigado, né? Eu deixei ali no campo meu Instagram e meu número do WhatsApp. Quem quiser pegar, tira print para trocar uma ideia comigo, pode chamar lá no Instagram, pode chamar no WhatsApp mesmo. Quem quiser trocar uma ideia comigo, pode trocar, tá? Tem Instagram, o WhatsApp, quem quiser me chamar. Fiquem todos à vontade, tirem print se vocês quiserem. Aí eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Gustavo pela oportunidade, agradeço ao Peniche também, porque foi ele que me colocou aqui. Então, assim, foi uma boa palestra, foi uma honra estar aqui com vocês. Então, é isso, pessoal. Vou parar de transmitir aqui a tela. Gu, pode parar de gravar. Encerro por aqui.